Amados, eu quero ir para a palavra do Senhor, que eu quero compartilhar com vocês. Algo que o Senhor tem trazido ao meu coração, eu tenho meditado sobre esse assunto, que quando, eu não sei você, vendo The Chosen, se você já assistiu The Chosen é muito bom, mas não é a Bíblia literal. Ele é inspirado, mas não é uma obra totalmente fidedigna à palavra de Deus, mas é muito bom The Chosen. E aí, vendo The Chosen e voltando para a palavra, comecei a ver sobre o perfil dos discípulos de Jesus. Você já reparou como que Jesus, sendo Deus maravilhoso, todo perfeito, sábio, ele teve que escolher 12 homens para fazer o seu principal time. E quando lemos a palavra de Deus, nós pensamos assim, Jesus, é esse time mesmo? Você tem certeza? São essas pessoas que você quer escolher para impactar a humanidade? E Jesus, ele poderia, no meu olhar humano, falho, escolher 12 homens, no minha visão, extraordinários. Eu talvez pensasse, tem que ter alguém com alto QI, tem que ter um bilionário para custear o ministério de Jesus. Se fosse nos dias de hoje, um grande influencer, um outro especialista em mídias sociais, para bombar o Instagram de Jesus, a plataforma, o curso no Hotmart, como ser um discípulo, arrasta para cima. Brincadeiras à parte, mas talvez haveria um perfil diferente do que ele escolheu. E aí eu, curioso, cheguei para o ChatGPT e perguntei assim, chat, fala comigo aqui, se você fosse Jesus, quais os 12 discípulos você escolheria? Aí ele mentiu para mim. Ele mentiu. Ele colocou os 12 da Bíblia. Eu falei, não. Eu quero que, segundo os padrões da IA, da inteligência artificial, você me fale 12 homens que você escolheria para uma grande missão. E ele me falou, o primeiro, um comunicador global. O segundo, um gênio da tecnologia. O terceiro, um especialista em psicologia de massa. Em quarto, um líder carismático. Outro, um storytelling, um mestre em narrativas. O chat também falou um estrategista político para os dias de tanta polaridade. Alguém de centro que vai conseguir pegar todos os aspectos ali. Um economista visionário. Talvez Judas encaixe aqui, Judas Iscariotes. O cientista ético. O engajador de redes sociais. Um especialista na geração Z e Alfa. Uma pessoa focada em experiências e um mestre em inteligência emocional. Parece um grande time. Um time de impacto. Mas graças a Deus que não foi o ChatGPT que escolheu os discípulos. Graças a Deus não foi esse o padrão que Jesus colocou. Então você vai perguntar, mas por que, pastor? Porque você vai perceber que o padrão que Jesus coloca nos dá acesso, nos faz nos conectar com esse padrão e nos encontrar em um desses 12 discípulos, eu espero que não seja Judas Iscariotes, mas se faz encontrar em um desses discípulos. E quando nós olhamos, Jesus escolhe Simão, um dos discípulos mais velhos, um pescador que talvez era pobre, de classe média baixa. Seu irmão André também, junto com ele ali. Pedro era impulsivo. Era alguém que falava sem pensar, ora corajoso, ora intenso, ora covarde. Ele escolhe João e Tiago. Aí já é o oposto de Pedro, são herdeiros de um grande empresário de pesca, Zebedeu. Por isso havia tanto atrito entre João e Pedro ali, porque um já teve que correr atrás e o outro viu, o outro já era com tudo pronto, e nada errado com quem tem esse privilégio de ser herdeiro, mas são perfis diferentes. João mais temperamental, Tiago uma pessoa que se irava fácil. Ambos desejavam, no início do ministério, ter posições de destaque, de status no ministério de Jesus. Tinha ali Filipe, uma pessoa mais culta, o único que talvez dominava o grego, racional, objetivo, um comerciante possivelmente, Bartolomeu ou Natanael, um crítico, um estudioso das Escrituras, mas muito crítico, preconceituoso com quem era de Nazaré, falava, pode vir algo bom de lá veio o Messias.
Vemos também Mateus, chamado Levi, talvez o discípulo que teve mais dificuldade para integrar no time, porque ele era visto como um traidor da nação, como alguém corrupto, como alguém que tirava dos seus para dar para Roma. Tomé, aquele que vemos talvez como o cético ali, sempre tendo que ver para crer. E aí tem Tiago, Alfeu, um menor, Judas Tadeu e Simão Zelote, um político radical, fazia parte do movimento mais radical, libertário de Israel. E o único que não era galileu, e talvez tinha o melhor perfil, Judas Iscariotes, tesoureiro do grupo, alguém que era estrategista, mas que vendeu Jesus, traiu Jesus por 30 moedas. O que nos mostra é que nem sempre está próximo gera transformação, porque precisamos ter um coração totalmente aberto para sermos transformados. Então, quando nós olhamos para a escolha de Jesus, nós pensamos, não tinha como fazer melhor, Jesus. São esses 12 homens que você escolhe. Sabe o que nós percebemos como um padrão desses 12 homens? Jesus escolheu pessoas comuns, com falhas, temperamentos diferentes, pessoas variadas, com toda certeza, pessoas comuns. Como eu e você. Talvez temos pessoas aqui temperamentais como João, que depois se tornou o apóstolo do amor. Temos pessoas impulsivas que não levam desaforo para casa, como Pedro. Podemos ter pessoas que precisam de algumas provas concretas para crer, como Filipe ou Tomé. Fato é que nós nos encontramos nesses 12 discípulos. Destaco mais uma vez, o melhor só em 11. Não se encontra em Judas. Mas se encontrar em Judas, tem redenção para você se houver arrependimento. Mas o que mais me impacta, o fato deles serem pessoas comuns, é que Jesus escolheu essas pessoas, esses homens comuns, para serem vestidos do incomum, para serem vestidos e desfrutar do incomum de Deus. Por isso o tema dessa mensagem, pessoas comuns que desfrutam do incomum. Comum, é muito óbvio, significa algo que é normal, usual, habitual, algo que é acessível a todos. O incomum, com esse in bem grande aí, diferente, ele por outro lado significa algo que é raro, que é excepcional. E esse é o grande ponto que Jesus, Ele escolheu pessoas comuns como eu e você, para desfrutarmos de algo que é muito raro e excepcional, o amor dEle. Acessar algo que transforma a vida, acessar uma vida plena. E quando nós olhamos dentro desses 12 discípulos, eu não vou falar dos 12, eu quero trazer um em destaque muito maior, que está lá em Lucas capítulo 5, verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Verso 2. Viu à beira do lago 2 barcos, estavam deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. 3. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance a rede para a pesca. Simão respondeu o mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. 11.
Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Sabe, Pedro, eu quero falar um pouco sobre Pedro, esse homem tão comum, talvez dos 12 o mais improvável. Jesus escolheu a média, a faixa etária era de jovens entre 13 a 17 anos, ou 15 a 17 anos, e Pedro era o mais velho, possivelmente, não há um fato concreto, mas alguns teólogos, historiadores acreditam que Pedro tinha entre 21 e 22 anos. E Jesus escolheu ali o que era chamado de talmidins, jovens que não foram aprovados para se tornar um rabino, mas que Jesus viu o potencial neles. Pedro era alguém que já não havia mais potencial a ser visto por um judeu comum, era um judeu médio, era uma pessoa comum demais dentro da sua sociedade. Então, esse homem muito comum, esse homem que talvez seria reprovado por especialistas de RH, por psicólogos, ele foi encontrado pelo amor de Deus. Nessa biografia de Pedro, nós vemos alguns pontos de um homem comum como nós, às vezes inconstantes como nós, às vezes impulsivos como alguns de nós, sanguíneos, pessoas que ao mesmo tempo falam que querem dar vida para Jesus, mas no momento de pressão ficam na dúvida se realmente querem aquilo. Nós nos encontramos nesse Pedro. O sangue que corre em nossas veias, muitas vezes é o mesmo sangue que corria nas veias de Pedro. E quando nós olhamos para esse homem tão comum, tão improvável, nós encontramos algumas características de pessoas comuns como nós, mas que foram alcançados por esse amor extraordinário de Jesus, e que desfrutaram, como Pedro desfrutou, nós podemos desfrutar do incomum de Deus. E o primeiro ponto é, pessoas comuns desfrutam da provisão incomum de Deus. No verso 4 a 9, tendo acabado de, deixa eu trazer o contexto. Jesus ele estava ali na Galileia, pregando, trazendo os seus sermões, e de repente, uma multidão começou a comprimir. Jesus estava vendo que não era muita gente, não conseguia falar, então ele providenciou para a mídia uma sonoplastia bacana. Ele viu um barco, ele pediu para afastar um pouco, porque a água ia propagar o som da sua voz, e aumentar assim o volume, para que todos pudessem ouvir. E Jesus então continua ensinando. Jesus não era um desconhecido para Pedro. Não sei se Pedro amava tanto Jesus ao ponto, porque um capítulo anterior, Jesus cura a sogra de Pedro. E aí ele falou assim, de novo esse cara? Ontem já atrapalhou meus esquemas. Hoje aqui, brincadeira, né, gente? Óbvio que é brincadeira. Mas é fato que ele já conhecia André, que era discípulo de seu irmão, que era discípulo de João Batista, havia apresentado Jesus a Pedro, e Jesus havia curado a sogra de Pedro. Então ele fala assim, o mestre, é Jesus, não pode usar o barco. Ele afasta, ele prega, e depois fala assim, vamos dar uma volta. E Pedro estava num momento, queridos, da sua vida, muito triste. Ele passou, não sei se você já teve um dia que você foi trabalhar, e que você deu tudo do seu trabalho, tudo, e deu tudo errado. Além de estar aqui no ministério, eu também sou projetista. Já teve dias que eu falei assim, hoje eu vou produzir como nunca, vou fazer um prédio um dia, e não saiu um quarto. A frustração da vontade de quebrar o computador, gente. Bater a cabeça na parede. Agora eu fico pensando em alguém que tem uma função ali, física também, o cara passou a noite em claro, e ele não levou nem uma piaba para casa. Ia ter que fazer o jejum de Daniel naquele dia, ia ter que comer um ovo cozido, um ovo frito ali, porque não ia ter uma tilápia para comer naquele dia, gente. Não ia ter um McFish, não ia ter nada. Pedro ia passar apertado com sua esposa ali, porque falou assim, de novo, Pedro. Lá, João está pescando sem nada. Pedro estava ali, num momento vulnerável. E aí Jesus chega no verso 4. Vá para as águas profundas, lance as redes. Em outro texto, fala, lance ao lado direito do barco. Então no verso 5, Simão ele responde, olha Jesus, você é bacana para curar minha sogra, você é o mestre das pregações, mas de pesca o pai aqui entende.
passei a noite inteira. Nada, Jesus. Não é que eu peguei pouca coisa, não, eu peguei nada, Jesus. E aí, então, ele fala que ele passou a noite inteira, no verso 6, mas ele chega e fala assim, mas ó, é porque você está falando, é só porque você está falando, eu vou jogar. De repente o trem vem. Quando eles fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, começou a rasgar as redes, chamou outro barco, os barcos começaram a afundar. Gente, você tem que entender que essa foi a maior pesca do Pedro, pescador de peixe. Um homem que passou a vida pescando, ele encontra agora em alguém que nunca não era um pescador de ofício, a maior pesca da vida dele. Vocês entendem que era algo mais do que o seu barco comportava, que era mais do que 2 barcos comportavam. Talvez Pedro estava ali com uma renda suficiente para o seu ano, ou para os próximos anos, não são certo dizer isso, mas é fato que era algo abundante, é fato que era algo sobrenatural, é fato que era algo que ele nunca havia visto. Esse homem comum, como eu e você, experimenta de uma provisão incomum. Quando nós deixamos Jesus entrar em nosso barco, abrimos a porta da provisão. E veja que Pedro teve 3 atitudes que foram necessárias para que ele pudesse experimentar dessa incomum provisão. Primeiro, ele deixa Jesus entrar no seu barco. Precisamos abrir o coração. Ele vai às águas profundas, o que mostra relacionamento. Ele é obediente à sua palavra. Uma ação completa mesmo quando não faz sentido. Porque a Bíblia não foi feita para você achar, foi feita para você obedecer. O que está nesse livro não é para você ser um sommelier, ou um crítico da palavra, ou um YouTube que vai ficar falando um tanto de besteira. Esse livro aqui é para você trazer para a sua vida, para você obedecer como regra de vida. E é quando nós somos obedientes, nós acessamos ao sobrenatural. Não toda, mas a grande maioria das vezes nós vemos provisão na palavra de Deus. Ela vem como um combo. Ela aponta para a compaixão, que vai liberar um propósito, que vai dar acesso ao poder e à glória de Deus. Jesus teve compaixão do fracasso de Pedro. Apontou ele para o propósito. Ele viu o poder e a glória de Deus, a provisão. Quando você vê a multiplicação dos pães e peixes, fala que Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Então ele multiplica os pães e os peixes ali com um propósito, que traz a manifestação da sua glória e do seu poder sobre aquela multidão. Sabe, Deus ele deseja liberar a incomum provisão, incomum no olhar humano, numa esfera carnal, a incomum provisão dele sobre nós. Eu me lembro já faz um certo tempo, nossa casa estávamos passando um momento de uma luta na área financeira, alguns desafios, nisso meu casamento, por uma questão política, fui perseguido e fui desligado de uma empresa nesses quase 20 anos trabalhando, foi a única vez que eu fui desligado. E ali, então, fiquei mal num tempo de um deserto. E a gente não fazia de vítima, não ficava anunciando, postando. Na época era Facebook, você vê quanto tempo que tem. Não ficava postando nada disso, seguia a vida firme, confiando em Jesus. E de repente, sempre é de repente, algo de Jesus, chega uma pessoa, um convidado, na célula. Participe, tudo normal, a gente não fala nada. Na hora de dar embora, a gente vai dar um abraço àquela pessoa, você vê quando faz tanto tempo, gente. Ela tirou um cheque. Quem é geração Z nem sabe o que é isso. Era um pix de papel. E ela colocou no bolso da Poli. E a gente falou, que é isso? Não, nada. Quando foi ver, era uma oferta que servia como 3 meses a nossa renda. Sabe, uma pessoa que não conhecia Jesus ainda. Uma pessoa que foi usada ali pelo Senhor para trazer uma provisão comum. Eu nunca tinha visto isso e nunca vi depois disso. Fiquei orando para ter mais convidados assim na célula.
não veio, Douglas, vem convidar tudo quanto é jeito, mas eu falei assim, gente, brincadeira, pelo amor de Deus. Mas sabe, quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos Deus tendo compaixão de Abraão. Quando ele estava ali levando Isaac para o sacrifício, ele, por compaixão, traz o propósito de ter Israel, porque de Abraão, Isaac, Jacó se torna Israel e vem a nação escolhida por Deus. Então Deus, por compaixão e propósito, providencia o Cordeiro, que é a manifestação do seu poder. Quando nós estamos, esse local nosso aqui é uma provisão em comum, por compaixão de Deus, diante de uma atitude de justiça feita conosco, como o pastor Mateus já contou aqui um pouco no dia 13. Então Deus, ele, por compaixão, propósito, manifesta a glória e o poder dele. Não há uma conta natural, humana, que explica como nós estamos aqui, e como Deus nos permitiu fazer tudo que nós estamos fazendo. Temos muito ainda a quitar, mas até aqui temos visto da incomum provisão do Senhor. Por isso, amados, pessoas comuns como nós podemos acessar e desfrutar da incomum provisão de Deus, porque ela é movida por compaixão, propósito, poder e glória. E Pedro nos mostra que pessoas comuns desfrutam da incomum experiência do sobrenatural. Em Mateus capítulo 14, verso 26 ao 33, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. Venham, e ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Pedrão, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Além de encontrar em comum provisão, pessoas comuns encontram em Jesus a incomum experiência do sobrenatural. Quando Jesus faz o impossível possível na sua vida, Ele está construindo memoriais de fé para que você cresça em maturidade, profundidade e em fidelidade ao Senhor e rompa em fé. Sabe, Pedro aqui, após esse momento da pesca, já se tornou um discípulo. Após a multiplicação de pães e peixes, Jesus fala assim: vai na frente que depois eu alcanço vocês. Eles sem entender como se embarcam. Alta madrugada, então Jesus começa a andar sobre as águas. E aí, igual o torcedor de um time de Belo Horizonte, começam a tremer, e ficar comigo: meu Deus do céu, o que é isso? É um fantasma. Ai, o que é isso? Tremendo, igual os torcedores de um time de Minas. E aí, de repente, Pedro, impossível, fala: quem é Jesus? Se é você, fala para eu ir. E Pedro nos ensina algo tão profundo, assim como na provisão agora, no sobrenatural, que é o quê? Ser movido em obediência à palavra de Deus. Sob a tua palavra eu irei. Sob a tua palavra. E aquilo serviu de um memorial de fé para Pedro, para que ele pudesse amadurecer, aprender. Não naquele momento, era muito fresco aquilo para digerir tudo, mas em Atos 3, percebe que Pedro anda sobre as águas. Quando ele começa a olhar demais para as circunstâncias, ele vacila. E ele começa a afundar. Então quando ele vai afogando, Jesus estende a mão para Pedro e levanta. Pedro agora em Atos 3, momentos depois de tudo isso, ele agora está na porta ali do templo, e de repente tem um deficiente, que é um pedinte, que fica pedindo esmola. E Pedro agora ele fala: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E o que a Bíblia diz que ele faz? O mesmo gesto que Jesus fez para ele, ele estendeu a mão, levantou ele. O sobrenatural não é sobre você, é para que você compreenda, tenha um memorial de fé para ver outros milagres. E compreenda que uma hora o seu milagre vai servir de ponte para o outro, que ainda está para viver o milagre. É assim, pessoas comuns experimentando do incomum, gerando memoriais de fé.
Qual é a experiência em comum que você precisa hoje? Qual é a experiência sobrenatural em comum que você precisa ter acesso hoje? Eu tenho uma notícia maravilhosa para dizer: Jesus está disponível para você. Nele é possível todas as coisas. Pedro viveu algo extraordinário, mesmo sendo um homem tão comum, que no meio do extraordinário começou a reparar no vento. O que nos mostra que mesmo na nossa fraqueza, carnalidade, sendo vulneráveis, Deus dá acesso ao sobrenatural para nós. Jesus quer nos levar a um nível mais profundo, com experiências sobrenaturais, em todas as áreas, seja profissional, dos seus negócios, sentimental, familiar, saúde, espiritual. Ele quer dar acesso ao sobrenatural. Nós vemos que pessoas comuns experimentam a incomum provisão, da incomum experiência do sobrenatural. Mas pessoas comuns, sabe o que elas mais fazem? Erram. E pessoas comuns que acessam a Jesus, pessoas comuns desfrutam da incomum oportunidade de recomeço após os seus erros. Na nossa sociedade, na nossa vida aí fora, quem pisa na bola uma, duas vezes, tem chance para a terceira? Não. E quando tem, o que a pessoa fala? Larga de ser o quê? Bobo. Larga de ser bobo, ou larga de ser trouxa. Só. Você está fazendo de papel de bobo, a pessoa está fazendo hora com sua cara. Mas quando há um genuíno arrependimento, sempre há uma porta de recomeço. Sabe, algo que me chama a atenção na vida de Pedro, é que esse cara, gente, desculpa essas pessoas, esse cabra, ele oscilava demais. Sabe, tem um momento que Pedro, ele traz a maior revelação do Novo Testamento. E 3 versículos depois, ele pisa na bola totalmente. Parece um homem casado, que faz uma coisa top para a esposa e fala, garantir a noite. E de repente ele solta um comentário assim, vou deitar depois do jogo do Galo. Aí perdeu a bênção. Quem é casado entendeu. Mas brincadeira, foi muito mais profundo isso. Pedro, ele consegue, em um versículo, ser chamado, que revelação do céu. Seu nome mudou agora de Simão para Petros, para Pedro. Passa 3 versículos, Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás. Como que esse homem oscilava. Esse texto vai estar tanto em Marcos capítulo 8, Lucas 9, mas eu gosto da versão de Mateus 6,16. Onde Pedro, eu não vou ler aqui para vocês por causa do nosso tempo, mas você pode depois ler em casa, Mateus 16, dos 16 ao 23. Jesus fala que, olha, está todo mundo falando que eu sou alguma coisa, que outra coisa ali, está bombando, né? Mas o que vocês falam? Para vocês, quem que eu sou? E aí, ele fala, tu és o Messias. Essa expressão, para o português, é algo muito comum. Mas para aquele momento, foi a primeira vez que alguém disse isso de uma forma audível para Jesus. É a revelação completa de quem é Jesus de fato, Cristo. Então Jesus fala, excelente. Quem te deu isso não foi você, isso não pode vir de um homem, foi Deus que te revelou isso. E depois Jesus ele começa a trazer o propósito, o plano dele, olha, eu vou ter que morrer. Aí Pedro fala assim, não, Jesus, está amarrado, você é doido, você morrer, sofrer, você sofrer e nós. Então ele fala assim, está amarrado, não, você vai morrer não. Então Jesus fala assim, afasta de mim, Satanás, porque Jesus, ele sabia que ele veio aqui para cumprir um propósito. Ele não poderia nada que pudesse o afastar desse propósito, não podia deixar nada o afastar desse propósito. Ele repreende Pedro. Pedro é esse homem que começa, oscila tanto. E o principal recomeço de Pedro não é esse aqui não, gente. Ele vai estar, após o jantar de Jesus ali, e Jesus fala o traidor, e Pedro fala, olha, o Pai aqui dá a vida para você, Jesus. Se fosse um menino, né? Eu até morrerei por você, Jesus. Aí Jesus fala, ô Pedrão, acho que deu uma risada. Rapaz, antes do galão cantar, você vai me negar 3 vezes, Pedro. 3, não é uma não é 2, é 3. Pedro, truco, Jesus.
truco, você é doido. Dou a vida. Mas em Mateus 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro foi tomado por tanta tristeza. Ele ficou tão arrasado por ter cometido um erro tão feio, que alguns dizem que ele abriu mão de ser um discípulo e continuar o ministério. E ele quis voltar para a pesca. E ele volta então a pescar. Em João 21:3, a evidência diz que ele fala com os discípulos: eu vou pescar. Então os discípulos vão também com ele. Então Pedro, ele chega no momento que ele pensa: eu errei tanto, eu pisei tanto na bola que não há mais solução. Eu pisei tão feio que agora é tarde demais. Não tem como eu mudar a minha rota de tamanho fundo poço que eu cheguei. Talvez nós possamos nos encontrar em Pedro quando cometemos erros que ficamos como o apóstolo Paulo, falando aquilo que eu quero fazer não faço e o que eu não quero fazer eu faço. Obrigado, querido. Às vezes nos encontramos em momentos em nossas vidas que pensamos assim: como que eu fiz isso? Eu não sei você, mas já teve momentos que eu falo assim: puxa vida, como que eu posso ser tão burro de fazer isso, de cair nisso, de vacilar nisso? E eu não sei você, existem momentos que eu fico pensando assim: talvez agora não tem mais como. Sabe, eu não sei se você já passou por um momento em que você sentiu que agora não tem mais redenção para mim. Mas a boa notícia é que para que pessoas comuns que cometem grandes erros, quando há um verdadeiro arrependimento, a incomum oportunidade de recomeço alcança você. E no capítulo João 21:17, pela 3ª vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Então Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Sabe, no original, aqui fala que Pedro ficou triste, não foi pela 3ª vez, foi porque ele lembrou que 3 vezes ele negou a Cristo. E que por 3 vezes Jesus perguntou se ele o amava. E Jesus vê um arrependimento genuíno em Pedro. E quando há um arrependimento genuíno, há um recomeço. Jesus volta em Lucas 5. Eu te farei um pescador de homens. Jesus volta em Lucas 5 e fala agora: eu te farei um pastor de ovelhas. Jesus traz para nós a incomum oportunidade de um recomeço. E Jesus nos ponta em quarto que pessoas comuns desfrutam da incomum Pentecostes. Em Atos 2, Pedro, após ele ter esse recomeço, ele não volta agora para uma posição, ele não volta para o final da fila. Jesus volta ele para a posição original que ele estava, como líder dos 12. Em Atos 2, do 1 ao 5, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram ali línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Aleluia. Aqui nós vimos que após o recomeço sempre existe a incomum oportunidade de viver um renovo do Espírito Santo. Após Pedro passar por um processo de restauração, Jesus o designou para o Pentecostes, que era uma festa judaica, mas foi uma festa que agora traz um novo tempo sobre a história da igreja. Uma festa que traz o derramado do Espírito Santo. Sabe, talvez você fique pensando muito místico, o que é o derramado do Espírito Santo? É algo tão extraordinário. Porque pensa, o Deus criou todas as coisas, que criou esse planeta, que sabe, gente, como um bom mineiro, você gosta de praia? Sabe aquela areia branquinha, aquele mar azulzinho clarinho? Você vai no Nordeste, naquela água um pouco mais morninha,
Aquilo é bom demais, aquilo é perfeito demais. Como que alguém criou isso? É o Deus maravilhoso, é o Deus todo-poderoso. Você já foi nas montanhas de Minas? Você é legendário, você já viu muita montanha na vida aí. Mas sabe, é algo maravilhoso, é belo demais. É o Deus perfeito que criou isso. Você já viu como que o corpo humano, ele é tão complexo e perfeito quando as coisas acontecem nas células, sabe, em tudo ali que envolve a biologia. É Deus que criou. E esse Deus que criou você, o planeta, o universo, Ele escolheu parte dele, ou Ele, porque é o Deus da Trindade, morar em você, Douglas. Ele escolheu morar em nós. O Pentecostes é a liberação do Espírito Santo para agora habitar dentro de nós. Sabe, quando nós, pessoas comuns, experimentamos por um recomeço, nós temos acesso à incomum oportunidade do Pentecostes, que é o quê? O Espírito Santo habitar em você. Esse derramar, esse renovo de Deus. Sabe, sempre após uma noite comum de choro e tristeza, como Pedro passou em Mateus 26, 75, tem uma manhã, uma incomum manhã gloriosa e cheia do Espírito Santo como hoje. Esta manhã se chama Pentecostes, queridos. Pentecostes é o selo do novo tempo, da nova aliança, do recomeço, é o presente da graça de Deus. É a ponte que nos conecta ao avivamento de Deus, a uma nova temporada, a uma nova estação. Quem estava no Rota ontem viu a pastora Poli pregando sobre uma equação do Pentecostes, que é presença mais propósito, que gera poder, que aponta para a salvação. Esse é o Pentecostes de Deus para nós. Pessoas comuns experimentam a provisão, do sobrenatural, da oportunidade de recomeço, do Pentecostes. E pessoas comuns pertencem a células comuns. Células comuns desfrutam da incomum resposta de orações ousadas. Em Atos capítulo 12, verso 5, Pedro agora já é o líder da igreja. Então Pedro é preso. Verso 5, 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior do dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas. Sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Não era igual no Brasil não, gente. Quem tem até celular não. O trem era bruto. De repente, como sempre, repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro e Pedro acordou. Como que é bom para quem é casado ser acordado para o seu cônjuge com amor, né? Não é aquela coisa, acorda atrasado, vamos. É 9 horas. Meu Deus, você pula da cama, é terrível acordar assim, mas quando você é acordado com um beijinho, com um carinho, é maravilhoso, não é? Para quem é casado, tá, gente? O solteiro, quando seu pai somente acorda assim. Não vai passando do limite não, meu irmão. Mas agora ser acordado por um anjo, ó que glória, ó que bênção. Foi assim. E o anjo acordou, então agora o anjo falou assim, você está atrasado, acorda, vai. Rápido. Depressa, levante-se. Disse então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse, vista-se e calce as sandálias. Porque Pedro tinha que ir embora com dignidade. Todo esse processo é porque Pedro tinha que voltar conforme ele entrou, digno e livre. Põe a capa e siga-me. 9. Quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia qual que era real, o que se fazia por meio do anjo, tudo que lhe parecia uma visão, era tudo muito sobrenatural, muito maluco ali na hora. Verso 10, passaram pela primeira e pela segunda guarda, e ninguém vendo. E chegaram ao portão de ferro que dava acesso para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Pequenininho lá, abriu sozinho, ó, para que eles pudessem passar. Então, tendo saído, caminhar ao longo de uma rua, de repente o anjo falou, Pedrão, é com você. Foi embora. No verso 11, então Pedro caiu em si
Ele disse: agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou um anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, que depois se tornou grande discípulo de Pedro, do qual escreveu o Evangelho de Marcos, inspirado por Pedro. Verso 13, observe no 12, havia onde muita gente estava reunida e orando. Verso 13, Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Gente, você tem que ler a Bíblia, a beleza que tem. Pensa só, Pedro está fugindo da polícia, está fugindo do negócio, está desesperado, ele bate. Quem é? É Pedro. Pedro chegou. Gente, Pedro chegou. A porta fechada e Pedro está lá. E ninguém abriu. Pedro ficou desesperado, gente. Você consegue ver como que tem tanta beleza, tantos detalhes na palavra de Deus? Pedro desesperado e Rode voltou. Gente, amém, pode parar de orar. Pedro está solto. Disse, cadê Pedro? Volta para o versículo, vai ver. 14, ao reconhecer o pode tomar. Ele foi e deixou assim abrir a porta. Então Pedro, dizendo, Pedro está à porta. Olha o 15. Você perdeu o juízo, disseram, falando com Rode. No entanto, ela insistia em afirmar que Pedro estava ali. Aí não deve ser o anjo. Verso 16. Pedro, no entanto, continuou o quê? Batendo na porta. Pensa, tá enrolando lá, e Pedro lá fora. Não, né? Você não é Pedro não, Rode. Não, Rode, E o bicho lá fora. E desesperado, se chegar por esse Israel aqui, eu estou lascado. De Roma, eu estou lascado. E Pedro, abriu a porta, Rode! Aí, quando abriram a porta, todos ficaram perplexos, vendo que era Pedro. Gente, sabe o que é isso aqui? Obviamente não chamava célula na época. Mas em Atos 2:42 vai nos apontando sobre o nosso modelo de célula. Isso aqui é uma célula, como uma célula. E essas células estavam o quê? Juntas, houve compartilhar, eles estavam orando pelo quê? Por Pedro. E uma célula é formada por pessoas comuns, que vivem uma cultura de buscar uma atmosfera de amor, de fé e alegria. E essa célula é investida do incomum de orações respondidas. Sabe, se tem algo que é poderoso em uma célula, é o compartilhar, quando nós somos vulneráveis. Não é, o ponto principal de um compartilhar não é mostrar o quanto que nós sabemos, mas é de quanto que aquilo se aplica a nós, de quanto nós estamos vivendo, ou tendo dificuldade para viver aquilo. Para que aí sim, uma pessoa que já venceu aquilo, possa compartilhar e trazer uma palavra de edificação para nós. E quando nós compartilhamos ali, de forma comum, como um padrão que dá lá, nós costumamos orar sobre aquilo. Orar no final. E é tão maravilhoso que nós vemos respostas de orações, de células comuns, que são vestidas do incomum e testemunham do sobrenatural de orações respondidas. Eu tenho um caso fresco na nossa área, que estava num compartilhar que o Emerson e a Diana, os supervisores contaram, agora não me recordo se é na célula deles, ou em uma das células que eles supervisioram. Uma pessoa compartilhou que foi diagnosticada com leucemia. E começando a estudar para fazer o tratamento. De repente, sempre é de repente, a célula ora, jejua, levanta. Aquela pessoa é curada. Tem um diagnóstico de cura. Tem agora, não tem mais nada, está sã. Nós temos outro caso. Na área do Fagner, supervisão da área do Douglas, da Diana, foi de um jovem que fez todo o tratamento. E agora foi um jovem, adolescente para jovem, que agora está diagnosticado com a cura também de leucemia. Após uma célula está orando, buscando essa resposta de Deus. A célula, queridos, é esse ambiente. Lembro quando, numa das células anteriores, alguns anos atrás, nós estávamos ali, uma senhora trouxe, olha, meus netos, eram gêmeos, nasceram super prematuros. E a chance de um deles sobreviver é rara. Nós falamos, nós vamos orar. Semana que vem você vai ter outra notícia boa. Nós levantamos, oramos. Ela trouxe, olha, agora eles não estão mais sob risco. Nós vamos continuar, nós oramos por semanas. Até aqueles 2 meninos, 2 bebês, irem para casa. Testemunhando da incomum
ação de Deus, favor de Deus. Eu lembro algo nosso, a gestação da Poli não foi tão fácil quando a Maria, terceira, por enquanto, terceira e última, né? Quem sabe? Mas ela estava com menos de 20 semanas, havia risco de um parto prematuro e com menos de 20 o bebê não ia sobreviver. E cada semana temos que fazer um pré-natal um pouco diferente, muitos ultrassons com médicos intensivistas neonatal, olhando o coraçãozinho, que é um dos últimos órgãos do coração e pulmão a serem formados ali, e passando, sabe, por tensão. E nós chegamos na célula e começamos a pedir para a célula, vamos orar por mais uma semana. Cada semana eu quero pedir uma semana a mais de gestação para Maria. E os médicos falam assim, olha, dificilmente vai chegar em 30 semanas. E nós começamos a orar. E pela honra, glória e graça de Deus, Maria veio com 35 semanas de gestação. Perfeita, com muita saúde e muita energia. Quem conhece ela sabe. Mas isso foi um testemunho que não é só meu, não é só da Poli, é da nossa célula. Porque uma célula comum experimenta, dá em comum resposta a favor de Deus. Amados, uma célula comum é um ambiente perfeito para desfrutar do poder em comum de Deus. Por isso não podemos abrir mão de estar em uma célula. É mais do que uma reunião, é um estilo de vida. Sabe, é um ambiente de amigos e famílias que no ordinário do comum vemos o agir em comum do Deus vivo. Uma célula é mais do que um encontro, é mais do que uma reunião. É um estilo de vida que nos estica para o incomum dessa vida, uma vida em comunidade. Uma célula cheia do incomum é feita por pessoas comuns que estão vivendo o poder do compartilhar, do servir, do amar a Deus e ao próximo, que compreenderam o ID e que compreenderam que célula é mais do que uma reunião. É um lifestyle de uma vida em comum para essa terra, mas muito comum para o céu. Esse ambiente é uma incubadora de milagres. Eu quero concluir. Quando é o pastor Matheus, melhor. Ó, Dani, eu quero concluir te chamando a banda aqui. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele escolhe pessoas comuns para viver um incomum. O Deus Todo-Poderoso, Ele escolhe pessoas comuns para experimentar do incomum amor. E se você é uma pessoa comum, essa mensagem é para o seu coração. Quando entregamos o nosso coração, a nossa razão, a nossa vida por inteiro a Cristo, nós deixamos o incomum entrar em nossas vidas. E isso não é somente quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas é uma decisão que precisa ser renovada diariamente dentro de nós. Porque como dizia Lutero, o velho homem renicíssimo em aprender a nadar e querer voltar à vida, e nós precisamos de afogá-lo e matá-lo diariamente. O que é isso? É assassinato? Não, é você matar o seu velho homem, sua natureza humana, carnal. Sabe o que acontece? Você entrega a vida para Jesus, mas de repente, no meio de uma tempestade, a sua natureza toma o controle do barco. Você está precisando de uma provisão de Deus, mas a sua natureza carnal fala, olha, dá um jeitinho, porque o trem não vai andar. Por isso que diariamente precisamos renovar dentro de nós que quem é o Senhor da nossa vida? Quem que é o dono da nossa vida? Eu preciso todos os dias dizer para mim mesmo que Jesus é o meu resgatador, o meu grande amor e o meu Senhor e o meu Salvador. Eu preciso todos os dias dizer que Jesus é o dono da minha vida. O Deus Todo-Poderoso escolhe pessoas comuns para vestirem do incomum do céu aqui na terra e desfrutar do extraordinário do céu. Se você é comum demais, o Evangelho é para você. Mas para que você possa viver a incomum experiência de uma vida rendida aos pés de Jesus. Quero convidar você para ficar de pé.